Evangelho de Marcos, capítulo 1, somente o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Grandioso e eterno Pai, ó Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração seja movido pelo Teu Espírito para nos rendermos verdadeiramente ao Senhor todos os dias de nossa vida. Ó Deus, fala conosco através do Teu servo. Usa-o, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu Evangelho seja proclamado fielmente, que toda honra e toda glória seja dada ao Seu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, deixa eu começar com uma pergunta. Talvez uma pergunta que pode incomodar. Você conhece mesmo o Evangelho? Você vive o Evangelho? Ou apenas se acostumou com a palavra Evangelho? Ou você se acostumou apenas em dizer, eu sou evangélico? Você de fato vive esse Evangelho? Ou é apenas um título que você carrega? O que é o Evangelho para você? Tem muita gente dentro da igreja que diz que eu sou evangélica, eu conheço o Evangelho, mas quando a gente vai conversar, vai aconselhar e ver que esse conhecimento é apenas um conhecimento intelectual. Então, uma pessoa sabe responder muitas coisas sobre o Evangelho, mas a sua vida, por algum motivo, é a mesma vida de antes. Então, ela conhece intelectualmente o Evangelho, mas não pratica este Evangelho. Ela sabe discutir nas redes sociais sobre o Evangelho, mas ela não sabe viver o Evangelho dentro do lar. Ela sabe defender o Evangelho com unhas e dentes, mas quando você precisa se posicionar de uma forma correta, o Evangelho fica de lado. Então a pergunta é, você conhece o Evangelho ou você vive o Evangelho? Ou apenas é uma rotina para a sua vida? Ou a Bíblia é apenas um item de decoração da sua casa, do seu lar? Hoje, nós precisamos vivenciar o Evangelho e não apenas dizer que conhecemos o Evangelho. Quando o Evangelho entra verdadeiramente no seu coração, a sua vida por inteiro deve ser mudada. Não apenas aquilo que você professa, mas a forma que você anda, a forma que você caminha, a forma que você conversa, a forma que você trabalha, tudo isso deve ser mudado. Mas quando o Evangelho é apenas um rótulo, você apenas coloca um rótulo na sua testa, eu sou evangélico, e aí eu vou para a igreja no domingo, vou para a igreja, cultuo ao Senhor, volto para minha casa, mas na segunda-feira pela manhã, esse rótulo sai da minha testa e eu vivo a minha vida da forma que eu mais desejo. Então, nesta noite, muito mais do que saber o que é o Evangelho, o meu desejo é que todos nós passemos a viver o Evangelho em sua integralidade. Então, a gente precisa conhecer no nosso intelecto, mas isso deve refletir nas nossas ações todos os dias. Muitas pessoas querem um Cristo apenas como um amuleto, mas não um Cristo que governa a vida, que é um Cristo legalzinho que fica do lado, mas não um Cristo que manda, que tem autoridade sobre a nossa vida. Então nós queremos um grande amigo, um Jesus amigo que apenas está ao nosso lado, mas não manda na nossa vida. E é por isso que Marcos vai começar o Evangelho de uma forma muito interessante. Ele é muito sucinto e direto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui é como se ele estivesse dizendo, o que vai ser narrado aqui não é sobre você, não é sobre aquilo que você faz, não é sobre a sua performance, não é sobre a sua vida, mas é sobre Cristo Jesus, sobre a vida
de Jesus Cristo, sobre aquilo que Jesus realizou. E agora, a partir disso, você deve tomar uma atitude. O que você vai fazer com o Evangelho? Vai continuar vivendo como um rótulo ou vai mudar a sua vida a partir do Evangelho? Então, tem algumas informações que eu preciso passar antes de nós entrarmos propriamente dito no versículo. O Evangelho de Marcos, ele é escrito por João Marcos. João Marcos é aquele que estava em uma viagem missionária com o apóstolo Paulo, teve ali alguns desentendimentos. João Marcos retorna, e Paulo e Barnabé continuam a sua missão, e João Marcos também é aquele que tem um relacionamento mais próximo com Pedro, com o apóstolo Pedro, e provavelmente é o mesmo que sai praticamente nu até o encontro de Jesus. Então, esse é João Marcos. Pedro esteve preso e o Senhor envia um anjo, liberta Pedro, e Pedro vai à casa até de João Marcos para uma reunião de oração. Então, João Marcos tem uma proximidade muito grande com Pedro. Então, imagine o seguinte: se você conhece um apóstolo, a primeira coisa que você vai fazer quando você estiver do lado do apóstolo é perguntar: me conta aí o que aconteceu com Jesus. Então, a primeira coisa é saber do que aconteceu, do que Jesus fez, dos milagres e tudo mais. Então, é a partir dessa curiosidade de João Marcos que ele vai escrever o Evangelho de Marcos. Então, a fonte primária de João Marcos é o próprio apóstolo Pedro. Então, quando a gente tem essa dimensão de que João Marcos está sentado aos pés de Pedro, ouvindo aquilo que Pedro está relatando, e essa fonte primária, nós podemos entender que o Evangelho é inspirado por Deus. Então, não é que por Marcos não ser um apóstolo, o Evangelho não seria inspirado, mas porque a fonte primária é o próprio apóstolo Pedro. E aí, mais uma coisa que é interessante, quando você vai lendo o Evangelho, você vê que João Marcos ele é muito sucinto. Ele é o menor evangelho e ele vai direto ao ponto. Ele não fica fazendo muitos rodeios, como a gente vê em Mateus e Lucas. Por isso que ele é o menorzinho dos evangelhos. Por quê? Porque essa epístola foi escrita aos romanos. E os romanos, eles tinham uma vontade de sempre gostar mais da concisão. Então, aquele povo gostava de ser conciso. Olhando para isso, João Marcos vai escrever o evangelho muito conciso. E é por isso que em um versículo pequeno, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem tanta informação para que a gente use em um sermão. Então aqui já aponta para a gente que Jesus Cristo ele é plenamente homem, Jesus Cristo ele é o ungido de Deus e também ele é plenamente divino. Então, tanto homem quanto divino. Então o tema do meu sermão desta noite é: conheça o Evangelho. E Marcos vai dar alguns passos para a gente conhecer esse Evangelho. O primeiro passo é reconhecendo o início da obra de Deus. É curioso que Marcos inicia chamando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma declaração muito solene. E aqui os estudiosos vão divergir muito. Mas eu acredito que aqui é um tema central de todo o Evangelho. Tudo passa por aqui. Então, é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente vai ler todo o Evangelho de Marcos durante esse ano todo, em todas as exposições. E isso aqui está contido em cada momento, em cada narrativa, em cada história, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele está resumindo todo o Evangelho em uma pequena frase. Marcos iniciou a sua mensagem revelando, então, a essência do Evangelho. Lembrem-se, o Evangelho ele é um estilo literário, é um gênero literário. Mas até aqui não havia esse gênero. Quando João Marcos escreve essa história, ela vai se tornar esse gênero literário que nós conhecemos hoje. E o Evangelho significa, provavelmente, as boas novas. E no Evangelho é singular, é a boa nova, é uma boa notícia. Apesar disso tudo, sem essa
notícia maravilhosa, essa doutrina maravilhosa, nós estaríamos perdidos. Se a notícia fosse boa a partir de nós mesmos, nós não poderíamos nos auto-salvar, porque nós somos falhos, pecadores e precisamos de um Redentor. E muitas vezes nós achamos que nós podemos nos salvar quando nós nos afastamos de Deus, achando que nós podemos reconhecer aquilo que é melhor ou pior para nós. Mas é esse princípio de um Salvador que foi enviado pelo Pai quem nos resgata. E é esse Salvador, é o que nós lemos em Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para Marcos, o Evangelho é a história da salvação que foi realizada por Cristo Jesus. O Evangelho é aquilo que Deus faz por nós. Aqui está a essência. Nós não podemos nos salvar. Precisávamos de uma boa notícia. E essa boa notícia é a revelação que Jesus Cristo veio para nos salvar. Marcos fala desse princípio maravilhoso. Se nós, meus irmãos, dependêssemos de viver uma vida 100% santa, 100% correta, para oferecer o nosso sacrifício e nos auto-salvar, nós estaríamos perdidos. Nós não seríamos salvos, porque nós não temos a capacidade de nos salvar. O único que foi santo o suficiente para pagar pelos nossos pecados foi Cristo Jesus. E isso vai ficar muito claro ao decorrer do Evangelho de Marcos. Nós precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. O Evangelho anuncia, então, uma recriação, uma nova criação agora, inaugurada por Jesus Cristo. É a restauração de todas as coisas. Aquilo que foi desfigurado com o pecado, agora com Cristo vai ser recriado. Uma nova criação vai ser inaugurada através da Igreja de Cristo. Então veja que em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui é a mesma coisa acontecendo de novo. Então, lá foi a criação, aqui é uma nova criação que é inaugurada pela boa nova, pelo princípio do Evangelho. Então, agora nós vivemos uma nova criação, somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. Chegou o tempo da salvação de Deus. Chegou o tempo em que Deus cumpriu a sua promessa, que começa lá em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, aquilo que começa a ser cumprido em Cristo Jesus, quando ele nasce. Esse é o nosso Salvador, que foi já prometido, e agora Deus está cumprindo a sua promessa. E ainda em João 1, João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, esse Cristo maravilhoso, que vem nos salvar, João vai dizer que no princípio ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Então não é qualquer homem que está aqui. Não é qualquer mensagem, é a melhor mensagem que você poderia receber. Vivemos em tempos em que nós queremos boas mensagens, boas notícias. Queremos que o nosso WhatsApp toque e venha mensagens boas, alegres. E às vezes nós procuramos isso nas mensagens, nas pregações, nas igrejas, em qualquer lugar que a gente vá. Mas só que a gente tem que voltar o nosso coração para o centro de todas as coisas. A melhor mensagem que você poderia ouvir, a melhor notícia que você poderia receber é essa, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Você não poderia se salvar. Então vem uma mensagem maravilhosa. O Filho de Deus vai salvar aqueles que estão
arrependidos e confessam o Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você não recebe aquela boa notícia que você tanto aguarda, aquilo que você anseia, e não estou dizendo que isso é errado, esperar boas notícias, não é essa o meu foco. O meu foco é que você não pode ficar triste por não receber boas notícias, porque a melhor notícia que você poderia receber, você já recebeu, que é a salvação de Cristo. E quando isso preenche o seu coração de tal forma que quando as notícias boas não chegam, você continua contente no Senhor, continua alegre no Senhor, porque você já foi satisfeito de uma vez por todas. Você não precisa buscar mais satisfações em outras coisas. Então você é completamente satisfeito por Deus. Então Deus está revelando ao seu povo a melhor notícia que o seu povo poderia receber. Em Hebreus 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o Senhor nos falou por vários meios. Nos falou agora pelo Filho e continua falando conosco através da sua palavra. Jesus Cristo, ele foi prometido, ele foi enviado, ele vai cumprir seu ministério todinho no livro de Marcos para nos dar acesso ao Senhor. Ele é a revelação máxima de Deus. É Ele quem é a imagem invisível. É a imagem visível do Deus invisível. Ele é a plenitude de todas as coisas. Conhecer o Evangelho é conhecer Cristo Jesus. Conhecer Cristo Jesus é conhecer o próprio Deus. As coisas não estão desconexas, elas estão intertravadas, interligadas. Quando você conhece a revelação, você conhece o Filho, que o Filho conhece o Pai, e assim você vai conhecendo e vivendo essas coisas. Essa boa nova também é anunciada pelo profeta Isaías. Ele vai dizer, Isaías 52:7, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías também, em 61, vai dizer: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cautivos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, para Marcos, o advento de Jesus é o cumprimento das boas novas que o profeta Isaías estava anunciando. As histórias bíblicas, elas não estão desligadas uma das outras. Todas as histórias bíblicas apontam para Cristo Jesus, para o grande dia da salvação de Deus. E esse grande dia chegou com o nascimento de Jesus Cristo. Paulo, em Tessalonicenses, vai dizer: o nosso evangelho veio a vocês não apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Então, o evangelho é mais do que apenas alguns ensinamentos. O evangelho é uma pessoa. A boa nova é Jesus Cristo. Jesus, ele é o meio e ele também é o conteúdo dessa boa nova. Quem o vê, vê o Pai, vê e conhece o Pai. Então, Jesus é tanto a boa notícia, quanto ele
é a notícia. Tanto é ele que proclama a notícia, quanto ele é a própria notícia maravilhosa. É a boa notícia. Marcos não identifica o seu livro como um evangelho. Ele apenas narra a história de Jesus Cristo. E agora nós olhamos para esse grande evangelho e compreendemos de quem ele está falando. Na compreensão de Marcos, portanto, o evangelho é mais que um conjunto de crença. É uma pessoa, o evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós precisamos parar e pensar em algumas coisas. Nós não podemos tratar um evangelho como opção. Nós não podemos achar que este evangelho é uma mensagem legalzinha que nós podemos apenas nos identificar distante. Quando Cristo vem, ele não apenas ensina o que ele quer ensinar, mas ele vivencia tudo aquilo. O Jesus Cristo, ele passa por dificuldades, aflições, fome, sede, provações, tentações. E agora, quando nós olhamos para o Evangelho, para aquilo que ele realizou, nós devemos pensar, não estamos isentos destas coisas. Essas coisas não vão se apartar da minha casa. Se o meu Senhor e o meu Redentor sofrem essas coisas, por que eu não o sofreria? Então, Jesus Cristo, ele vem, ele cumpre as promessas, ele sofre, ele pratica o Evangelho. Ele não apenas fala, ele não apenas ensina, mas ele vivencia o Evangelho. E para isso nós precisamos confessar quando nós temos um falso evangelho. Um evangelho que não agrada a Deus. Um evangelho que não é de acordo com os ensinamentos de Cristo. O nosso coração natural, ele odeia depender de algo ou de alguma coisa. Então, normalmente, isso é mais forte nos homens, nós odiamos depender de alguém, fazer algum favor para nos ajudar. Nós sempre desejamos não precisar depender de ninguém, nós vamos lá, realizamos aquela atividade e resolve o problema. Por quê? Nosso coração não gosta de depender de favores, não gosta de depender de outras pessoas. Mas o problema é que quanto à salvação e à vida, o nosso coração não pode ter mais esse sentimento, porque nós não conseguimos resolver o problema do pecado. E aí agora nós precisamos depender de alguém. Mas só que o nosso coração inclinado ao mal, muitas vezes quer não depender de Cristo Jesus. E aí o que a gente faz? Na vida prática, muitas vezes nós vivemos iguais ateus práticos, como se Deus não existisse. Fazemos as nossas atividades segundo a nossa própria vontade. Recorremos aos nossos próprios recursos, a nossa própria capacidade mental, a nossa própria capacidade intelectual para resolver as coisas. Mas nunca a gente para, se achega ao Senhor, fala, Senhor, para onde que eu vou? O que eu vou realizar? É quando você não realiza orações constantes, você está mostrando que o seu coração não é dependente de Deus. E aí, quando você mostra que o seu coração não é dependente de Deus, você é um auto-Deus. Você fez um Deus para si mesmo. E você cultua agora esse próprio Deus. Você pode realizar as coisas da forma que você deseja. Então, dependência de Deus é viver constantemente em oração, pedindo ao Senhor que o oriente. Quer ver uma ilustração para ficar isso mais claro? Quando eu estava em São Paulo, e aí eu precisava ir para o seminário ficava a 5 quilômetros de distância. Eu entrava no meu carro e ia para o seminário.
Mas quando eu precisava fazer uma viagem um pouco mais longa, que ia demorar 1 hora e meia, eu entrava no carro, sabe o que eu fazia? Eu orava pedindo a proteção do Senhor. Mas por que que uma distância curta eu não orava? Porque o que eu estou dizendo para Deus? Aqui, nessa distância pertinha, de casa ao seminário, eu resolvo. Eu sou bom o suficiente, eu tenho a capacidade de dirigir suficiente, e aí eu não preciso orar. Então, você vai sair de casa para ir no centro da cidade, você não vai orar, por quê? Você é bom na direção, você é bom na moto, eu não vou orar, porque eu resolvo. Ah, mas se eu for no Rio de Janeiro, não, eu vou orar, porque lá é perigoso, lá eu não vou conseguir resolver. Entende? Então, na prática, eu vivo como um ateu prático, que só oro quando eu acho que eu não consigo resolver. Mas eu posso sofrer um acidente na esquina. Eu posso sofrer um acidente ao atravessar a rua. Então eu preciso viver em dependência de Deus o tempo inteiro. Então a gente precisa renunciar a essas coisas, em achar que nós somos melhores que Deus. Mas vamos para o nosso segundo passo. O primeiro passo foi reconhecendo o início da obra de Deus, e o segundo passo é seguindo a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o nome em hebraico para Josué, que significa Javé é salvação. Então, o significado de Jesus é a salvação. Javé é a salvação. E Cristo é o equivalente a Messias, é o ungido do Senhor. Então, quando você lê o Antigo Testamento e sempre se refere ao ungido do Senhor, em alguma medida está apontando para Cristo, que é o ungido supremo de Deus, o verdadeiro ungido de Deus, que é a Jesus Cristo. Então, esse título já começa no início. Jesus, aquele que é a salvação, Javé é a salvação, e é o ungido de Deus. Então aqui começa uma promessa, que começa lá no Antigo Testamento, e agora nós temos o ungido de Deus, que seria agora um conquistador. Lembre-se que Israel esperava que viesse o ungido como um rei forte e que vencesse as batalhas e libertasse Israel de uma vez por todas. Só que esse ungido, ele não vem com armas, ele não vem com escudos, vem com poder, glória, mas ao mesmo tempo como um servo sofredor. Aquele que serve o menor, aquele que é humilhado, aquele que é ultrajado. Mas ele é ungido de Deus. Marcos 8:31 vai dizer assim: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então eles esperavam que Jesus seria aquele que ia vencer, aquele guerreiro forte. Mas ele sofre até que os anciãos vão rejeitá-lo e vão enviá-lo para a cruz. Então, aquele trono destinado a Davi é dado a Cristo Jesus. Mas ele só entra nesse trono depois que ele passa pelo maior palco da história, que é a cruz, onde ele morre por favor de nós. Em Marcos 12 ele vai dizer assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, pois é ele o seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. Então, lá no Salmo 110, quando Davi está dizendo do Senhor que assenta, ele está dizendo sobre Jesus Cristo. Está apontando para Jesus Cristo. E nós estamos vendo Marcos usar o Salmo 110 para mostrar isso maravilhosamente para nós. Jesus, ele vem não vencer este mundo através de política, através de um governo, através de um reinado terreno. Ele vem vencer algo muito maior, muito pior para a nossa vida. Ele vem vencer o reino das trevas. O reino perdido por Adão, lá atrás, é agora reconquistado por Cristo Jesus. Aquilo que Adão perde no paraíso, Jesus Cristo vai vencer em alguns versículos à frente,
no deserto. Então, o Senhor vem conquistar algo para nós que nós não tínhamos capacidade de conquistar. Um reino terreno pode conquistar outro, mas nós não poderíamos vencer uma batalha contra a morte, contra o pecado. Em Marcos 10, 45, ele ainda vai dizer: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então, Jesus Cristo vem morrer e salvar a muitos. É a exata quantidade que foi determinada antes da fundação do mundo. Não há nenhuma pessoa a mais, nenhuma a menos. Nenhuma das suas ovelhas vão se perder da mão de Jesus, das mãos de Jesus. Todos nós estamos firmados em Jesus. Então nós precisamos também parar e pensar em algumas coisas. Pare de seguir uma ideia que você tem de Jesus. Pare de seguir aquele Jesus do The Chosen. Pare de seguir aquele Jesus das mensagens bonitas. Comece a seguir o verdadeiro Jesus. E aí você pode me perguntar, mas como eu vou seguir o verdadeiro Jesus? Leia a palavra. Encha-se da palavra. Conheça verdadeiramente este Jesus. Nós, hoje pela manhã, estávamos estudando as Escrituras e vimos o quão importante é nós debruçarmos nela. Nós temos uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Então, se você almeja conhecer Jesus, estude, leia a palavra, se aproxima dele. Porque senão, se você não ler e não se encher dessa palavra, você vai acreditar em um Jesus que as pessoas dizem por aí. E aí é um problema sério, porque as pessoas dizem e dizem muitas bobeiras. Jesus é um cara legal. Jesus que trouxe uma notícia legal. Continue assim. Jesus amava todo mundo. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas Jesus fez algo impressionante por nós e requer algo da nossa vida. Jesus não pede que façamos algo que Ele mesmo não fez. Primeiro Ele realiza a sua excelência. E agora você precisa fazer a mesma coisa. Pare de achar que você pode resolver o seu problema. E às vezes a gente tenta resolver os nossos pecados a partir de atitudes e métodos. Mas não faça isso. Se você tenta resolver a partir de si mesmo o seu pecado, você não vai conseguir. Para você fortalecer a sua vida e para fugir dos pecados, comece a ler, a orar, a louvar ao Senhor mais e mais vezes. Vai se enchendo da palavra, que você vai sendo alimentado e vai conseguir fugir das tentações. Agora, se você dizer assim, eu vou fugir da tentação porque eu vou parar de frequentar tal lugar na minha própria vontade. Isso é aparentemente até bom de fazer. Mas só que, no momento que você estiver fraco, você vai desejar voltar. Qual que é o ensinamento? Encha-se da palavra, encha-se de quem é Deus, de quem é Cristo, que isso vai te afastando desses ambientes, e aí você não vai ter mais o desejo de voltar para lá. Então, entende? O que Cristo realiza é muito maior. Não ache que cumprir algumas regras vai facilitar a sua vida, porque senão você se torna um legalista. Não é isso, viva pelo Evangelho, encha-se do Evangelho, e aí você vai conseguir se afastar, porque agora você está alimentado, está solidificado pela palavra. Então, encha-se do Espírito, encha-se da vontade de Deus, e aí assim você vai conseguir fugir disso. Porque quando não é assim, você vai tentar resolver o seu problema. E assim como eu sei que você já tentou resolver o seu problema criando métodos, barreiras para o pecado. E aí, quando você menos espera, você vai e não consegue cumprir, porque você não está alimentado pelo Evangelho. Você está vivendo uma vida de legalismo. Encha-se
da palavra, encha-se daquilo que Cristo realizou, para viver como uma nova criação. Você é nova criatura. Você tem novas inclinações, não inclinações à carne, mas inclinações ao Espírito. Cogite das coisas do Espírito. Para isso, precisa ser alimentado todos os dias. Pela manhã, eu fiz um desafio, perguntando: se você orasse apenas às vezes que você se alimentou, você estaria com o seu corpo físico bom ou desnutrido? E aí a maioria das pessoas ficaram reflexivas. E aí eu inverti a pergunta. Se você se alimentasse fisicamente apenas depois de ter se alimentado espiritualmente, você estaria com um físico bom ou desnutrido? Se a sua resposta é talvez eu estaria desnutrido, você deve avaliar mais a sua vida espiritual. Então, se eu oro somente de manhã, beleza, vou lá tomar um café da manhã. Não orei na hora do almoço, não li a palavra à tarde, não orei de novo e não orei à noite na hora de dormir, não come. Come só amanhã pela manhã de novo. Daqui a pouco está todo mundo aí achando que está usando umas injeções aí no corpo para emagrecer. Mas veja, a gente precisa se alimentar fisicamente e espiritualmente todos os dias. Então, para o nosso terceiro passo, o primeiro passo foi reconhecendo o início da obra de Deus. O segundo passo que vimos foi seguindo a pessoa de Jesus Cristo. E o terceiro e último passo é submetendo-se à autoridade do Filho de Deus. Então, o que nós estamos vendo é que Deus, no Antigo Testamento, habitava em meio do seu povo, com o tabernáculo, depois com o templo. Agora ele habita como Deus homem. Ele habita no meio de nós. É o próprio Deus que habita no meio de nós. E filho de Deus é a ideia de mesma essência. Então, quando você olha para um filhote de cachorro, é um cachorrinho. De gato, é um gatinho. De boi, é um bezerro. E assim vai. E de Deus, é o próprio Deus. É a mesma essência. A ideia é, Jesus Cristo, ele é filho de Deus porque ele é Deus. Ele é a mesma essência do Pai. Ele não tem distinção. Embora, depois da sua encarnação, ele vai ter agora duas naturezas em um mesmo corpo. Ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Na mesma natureza, no mesmo corpo, ele tem duas naturezas distintas que estão interligadas e são inseparáveis. Elas não se dividem mais. Então, Jesus Cristo, a partir desse momento agora, ele é o Deus homem. Tem essas duas naturezas. Então, ele é o próprio Deus. E, ao mesmo tempo que ele é muito parecido com a gente, que ele vai dizer, eu tenho fome, tenho sede, tenho angústias, ele vai dizer, acalma-te para o mar, e o mar vai cessar. Ele vai mandar os espíritos do mundo saírem, e eles vão sair. Ao mesmo tempo que ele é parecido comigo e com você, ele é muito diferente. E isso causa temor e tremor. Então ele é o Filho eterno de Deus. E veja que essa expressão Filho de Deus, os discípulos não vão reconhecer isso no Evangelho. Os discípulos não vão entender. Mas tem algumas figuras que vão reconhecer e são estranhas para a gente. No capítulo 5, versículo 7, os demônios acertam, que vão dizer, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, um espírito imundo reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. E um centurião romano, lá no capítulo 15, vai dizer, o centurião estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Então, os discípulos, vivendo com Jesus, eles não reconhecem inicialmente que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Talvez hoje você não tenha reconhecido ainda que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É tempo. É tempo de você reconhecer que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus e Ele é quem veio para nos salvar.
É Ele quem vai realizar o problema que nós não poderíamos resolver. Deus, Ele vai declarar isso várias vezes. No batismo de Jesus, que nós veremos a seguir, Ele vai dizer: este é o meu filho, amado, em quem me comprazo. Outra vez, na transfiguração, Deus vai falar a mesma coisa. Este é meu filho, amado, a ele ouvi. Então, os discípulos não reconhecem como filho de Deus. Os demônios reconhecem e o próprio Deus Pai vai reconhecer. Meus irmãos, reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pare de tentar avaliar essas coisas. Pare de tentar resolver isso. Comece a se submeter ao Filho de Deus. Não confunda essas informações que eu passei com rendição. Você pode ter mais informações na sua cabeça, mas é necessário que você dobre o seu joelho e confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O Evangelho nunca vai voltar vazio. Ele tem sempre uma resposta. Seja uma resposta positiva, seja uma resposta negativa. Não há neutralidade. Quando você responde positivamente ao Evangelho, você responde sim à salvação. Quando você pensa, não é a hora, não é o momento, eu vou esperar mais um pouquinho, vou resolver mais uma coisinha. Isso é recusar o Evangelho. Então, não há neutralidade, não há em cima do muro, nem lá, nem cá. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Cristo veio como um servo sofredor. Nós vamos ver isso no Evangelho. Ele vai sofrer e sofrer muito. Mas um dia, ele voltará com poder, glória, autoridade. E todo aquele que não confessar Jesus Cristo, verá com os próprios olhos e vai ter que confessar que Ele é Senhor. Nós vamos confessar também, mas só que nós vamos nos alegrar eternamente com o retorno de Cristo. Alguns não vão se alegrar, vão sofrer e sofrer a eternidade, porque não reconheceram o Evangelho. Para concluir, meus irmãos, o Evangelho tem um nome, é Jesus Cristo, aquele que é a verdadeira salvação. Então, não há tempo de perdermos. Há tempo de trabalharmos em prol deste Evangelho. Precisamos vivenciar isso todos os dias. Precisamos nos submeter, precisamos reconhecer e precisamos viver este Evangelho. Que Deus nos abençoe.